Olá, seres de luz. Meu nome é Aline Franco, eu sou terapeuta holística, mestra em Reiki, sou dirigente espiritual numa casa universalista e a pedido de alguns e também com incentivo de outros tantos, eu começo agora a utilizar essa ferramenta para que eu possa levar um pouquinho daquilo que eu acredito que é a minha missão. Que é o despertar espiritual, a ampliação de consciência e também assim o auxílio no autoconhecimento, tão necessário nesse momento planetário, nesse momento de nova era. Tudo que está acontecendo agora tem um sentido maior e já vinha sendo anunciado há muito tempo, desde os calendários maias, desde as visões lá de Nostradamus, desde todas as profecias e presságios que já aconteceram, principalmente tudo que foi alinhavado a partir do ano 2000 como mudança planetária. Onde nós entraríamos numa nova era e teríamos que sair de uma visão de física, de que apenas somos seres físicos, e nos vermos como seres espirituais e, sobretudo, seres energéticos. Dentro deste conceito, e aí então a partir, reforçado, vamos pensar assim, por Chico Xavier, que marcou muito bem, delimitou muito bem esta data, esse momento em que nós entraríamos na nova era, nós temos que entender que hoje nós estamos saindo de um padrão vibracional. A terceira dimensão, que é a dimensão onde nós vivemos, que é a dimensão do espírito e da matéria, ela marca justamente essa dificuldade de nos entendermos como seres além disso, além do que eu consigo tocar e do que eu consigo sentir, além do que eu consigo perceber com os meus sentidos básicos. Essa nova era, ela marca uma ampliação desses sentidos, onde além da matéria, eu me percebo como um ser que emana energia, que recebe energia e que troca energia. E começo a entender que os ciclos são verdadeiros, tudo são ciclos, nós somos sim seres imortais, e como seres imortais, seres espirituais, nós temos a roda do karma como um processo de aprendizado e de evolução espiritual. Dentro de tudo isso, então, Chico marcou muito bem essa mudança, e a mudança da nova era, o paraíso na terra, e o nome que vocês quiserem dar a todo esse processo, na verdade, nada mais é do que nós entendermos e nos percebermos de que fizemos parte de um todo maior, que além da nossa terra, da nossa casinha aqui, existem muitos outros planos dimensionais. Entender que nós estamos aqui usando este planeta como uma ferramenta de aprendizado e de evolução, mas que nós somos fontes advindas do Criador e, portanto, somos seres divinos também. Então, nós estamos aqui para aprender a perceber a nossa divindade e usar essa divindade no nosso caminho, então, de evolução espiritual. Dentro disso, surgem muitos assuntos que nós podemos trabalhar, o entendimento das dimensões, o entendimento dos nossos corpos de energia, o entendimento das falanges e das linhas espirituais que nos auxiliam, o entendimento de toda essa grande fraternidade que existe, uma fraternidade intergaláctica de seres que nos auxiliam neste nosso desenvolvimento. É um despertar, é uma ampliação de consciência muito grande. E é claro que ela não vai ser feita da noite para o dia, de uma hora para outra. Mas, desde a vinda, ali mais intensamente a partir do ano 2000, que em 1970 marcou a vinda dos índicos, e a partir dali, então, a vinda dos cristalinos, e agora a gente já fala das crianças arco-íris. E nós nos percebemos muito claramente, de quanto as crianças e esses seres novos estão vindo mais evoluídos, mais amorosos, mais perceptivos, porque isso faz parte, gente, do processo de mudança planetária. E por que, então, este momento nós estamos sendo, de alguma maneira, atacados? Por que, Aline, então, se tudo é para ser agora vibração de amor e carinho, nós temos que nos confrontar com um vírus, com uma situação alarmante como essa que nós estamos vivenciando? Porque justamente nesse processo de mudança planetária, de evolução,
Então, desde essas datas que eu venho citando, a humanidade começou a melhorar e nós nos melhoramos muito, né? Então, nós estamos mais espiritualizados, todo mundo de alguma forma está buscando encontrar a sua identidade espiritual, independente da religião que siga, né? Porque todas elas são, vamos dizer, ferramentas divinas. Então, as pessoas estavam mais espiritualizadas, as pessoas estavam começando a buscar se entender, tratar seu lado sombrio, tratar seu lado negativo. E além do processo que nós encarnados estávamos desenvolvendo aqui com esse autoconhecimento, com essa melhoria, né? Começando assim muito devagarinho e lentamente a praticar aquilo que Mestre Jesus já nos deixou enquanto esteve aqui na Terra, né? O amor, a caridade, a compaixão. Também nos campos, vamos dizer, dos desencarnados, né, nas esferas, nas dimensões vibracionais, os campos vibracionais onde ficam os desencarnados, também começou a ter todo um processo. Então, muitas almas que estavam ali, prisioneiras por séculos e séculos e séculos, no ódio, no ressentimento, na mágoa, começaram a trabalhar, sendo resgatadas através das falanges de Arcanjo Miguel, né, num processo de evolução. Então, começaram a sair todas aquelas almas que estavam ali prisioneiras, se perdoando aos seus algozes, através de todo esse trabalho espiritual que começou a ser difundido na Terra, né? Tantas pessoas, tantos centros espirituais, né, independente da vertente se abrindo, tantas pessoas desenvolvendo seus potenciais mediúnicos, tantos terapeutas e curadores começando a se formar no mundo. Isso fez com que houvesse todo um auxílio para que essas almas começassem a se desprender e conseguisse então sair dessas regiões nefastas e umbralinas dos umbrais e ascensionar. E aí ascensionar no sentido de subir, de voltar, né, para o processo lá para serem de novo reencaminhados à roda do karma. E assim então se purificarem, porque nós não temos outra maneira de correção e de melhoria a não ser a roda do karma. Por isso que nós precisamos ainda desse ciclo de nascimento e de morte, de forma incessante, né, de alguma maneira, para que a gente consiga então buscar o nosso aprendizado e a nossa ascensão. Então, as falanges de Arcanjo Miguel e todo esse processo planetário benéfico começou a levantar todas essas almas que estavam presas há muito tempo e tirar elas das correntes umbralinas, tirar elas dessas correntes nefastas. E com isso, o que acontece? Né? A energia que alimentava essas correntes umbralinas, que alimentava esses planos dimensionais mais baixos, e isso é um assunto para um outro vídeo para a gente poder trabalhar, começaram então a se libertar. E aquela energia, que era a energia do medo, da raiva, do ódio, do desespero, né, do sofrimento, começou a se dissipar. Com isso, esses seres nefastos, né, porque existe sim, gente, todo um universo de seres de luz à nossa disposição, assim como existe, infelizmente, todo um exército ainda de seres negativos, aprisionados, né, nesses sentimentos nefastos. Então, essa região umbralina existe também em diversos graus, né, esses seres trevosos existem também em diversos graus. E o combustível que alimentava eles começou a ficar escasso, né? E aí, onde é que eu vou buscar se eu não tenho mais a minha fonte básica? Aonde eu vou buscar? Eu vou ter que encontrar uma outra fonte para me alimentar, certo? Assim como nós buscamos, né, na nossa alimentação, com a água, a gente se nutre, a gente se alimenta, a gente se mantém no nosso corpo físico, esses seres também se alimentam, né, da energia vibracional baixa. Eles também precisam. E qual era o principal alimento? Qual é a principal partícula que alimenta e que gera combustível para esses seres trevosos e nefastos? É uma partícula que se chama adenocromo. E a partícula adenocromo, esse combustível, vamos dizer, dessas falanges umbralinas, ele se dá basicamente, né, e muito pelo medo. O medo alimenta, o medo gera essa partícula, esse combustível dos espíritos nefastos e umbralinos, trevosos, e se chama adenocromo. Como isso começou a ficar raro e não conseguíamos mais tirar dos desencarnados, que estão todos num processo muito mais rápido agora, vamos atacar quem? Vamos atacar os encarnados. Então, esse vírus ele foi feito através de uma manipulação, tá? E ele foi sim uma articulação das energias umbralinas e nefastas, dos espíritos obsessivos e vampirizadores, dos grandes mestres sombrios,
que existem, tá? Para que eles pudessem de novo se alimentar de alguma forma. E o alimento quem tá dando agora? O encarnado que tá em desespero e medo. Então, nesse momento, é muito importante que a gente entenda que nós somos seres vibracionais e que o medo, o pânico, o desespero, a desesperança, né? E o que é o medo? O medo é justamente uma ansiedade em relação àquilo que já não aconteceu. Eu tenho medo de faltar comida, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de perder as minhas pessoas queridas, eu tenho medo de desencarnar e deixar meus filhos. Todo esse medo gerado alimenta de novo as reservas, né? E nós temos que evitar isso. O nosso papel nesse processo todo é basicamente sair disso. E aí, gente, não é não sentir medo, porque o medo é inerente ao ser humano. O medo, a raiva, assim como a tristeza, né? Assim como o amor e a alegria são inerentes ao ser humano. Mas nós temos que entender que quanto mais nós vibrarmos nisso, quanto mais nós alimentarmos este pânico que começa a se instalar de uma maneira coletiva, mais combustível, porque nós somos uma frequência, nós somos vibração. E nós não temos que vibrar nisso. Nós temos que vibrar no momento absoluto de fé. Fé e esperança, porque esses seres, eles começam a agir, os seres de luz, então as falanges de Arcanjo Miguel já estão agindo, gente. Já estão agindo, estão aproveitando essa pandemia para justamente fazer com que aquelas pessoas que precisavam fechar seus ciclos fizessem então seu desencarne, né? Já que existe tanta resistência a nossa ainda com este processo, que é o nascer e morrer, então se juntam, e não é à toa que isso está acontecendo em determinadas partes, em determinados pontos do mundo, isso está acontecendo, então com mais força, o vírus está atacando com mais força, em outros lugares estamos quietinhos lá. Então vamos fazer a nossa parte, vamos sair desse medo, vamos gerar em esperança, porque a esperança, a possibilidade de abundância, de fertilidade, de fecundidade, ela existe ainda. O planeta está aí, é lindo, a natureza de alguma maneira está se preservando, e como já houve outras tentativas, outras pandemias ao longo de toda a história da humanidade, não tem por que nós não vencermos. Isso, na verdade, nos pede um momento de recolhimento. E esse momento de recolhimento deve ser aproveitado para o quê? Para o nosso autoconhecimento. Para entender por que estamos tendo tanto medo ainda. Para entender